Ok, então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença e gratidão a quem estiver ouvindo também a gravação. E hoje nós temos, então, a continuação no nosso capítulo 3, que é sobre percepção inocente. Hoje nós temos, então, uma sessão que traz uma comparação da percepção com conhecimento. Lembrando que na linguagem do curso e também pela própria palavra de conhecimento, a própria palavra já indica que ao se conhecer algo, só se conhece algo que aquilo que se sabe do todo, desde que não tenha nada que fique de fora. Então, conhecimento, apropriadamente falando, ela se refere só aos pensamentos reais, aos pensamentos de Deus e seu Filho. Então, conhecimento, o conjunto de todos os pensamentos de conhecimento é o que nós chamamos de céu, o estado mental de céu. Já a percepção, que é o que a nossa consciência dentro do sonho, ela se limita a perceber, e a percepção, então, ela pode variar entre percepção certa e percepção falsa. A percepção certa, então, que ela se alinha ao conhecimento, embora não seja, porque, como a própria palavra diz, perceber é ter algo que nós conhecemos e algo que ainda não sabemos, por isso que percebemos, e o conhecimento, então, a totalidade, e a percepção errada, então, se opõe totalmente ao céu, que é a percepção do ego, da mente errada, a percepção certa do Espírito Santo. Então, nós vamos ver hoje o que Jesus nos traz nesta comparação, então, percepção versus conhecimento. E antes de nós iniciarmos, então, convido vocês a se unirem a mim, a nós nos prepararmos para esse estudo. Quem quiser fechar os olhos, respirar pausadamente, aquietar os pensamentos barulhentos, superficiais do nosso pensamento prático aqui do dia a dia, deixar de dar significado a esses pensamentos, permitir que eles se afastem e trazer para mais próximo de nós o pensamento do Espírito Santo, porque a nossa meta, a nossa decisão de que Ele nos acompanhe nesse estudo, que Ele seja o nosso guia, pois queremos aprender com a percepção certa sobre a verdade. E assim, colocada a meta, nós estamos prontos para vermos o que Jesus tem a nos trazer sobre essa comparação. Então, percepção versus conhecimento. E ele inicia dizendo que estivemos enfatizando a percepção e falamos muito pouco de conhecimento até agora. Então, no curso, nós estamos já no 3º capítulo, e nós vimos sobre percepção inocente, no anterior nós vimos sobre a separação e expiação, nós vimos inicialmente sobre aqui sobre o significado dos milagres, mas conhecimento mesmo Jesus não falou. O que ele falou, enfatizou muito, foi a parte perceptiva da nossa mente. Isso porque a percepção tem que ser endireitada antes que se possa conhecer alguma coisa. Então, não é meta do curso, nem de nenhuma linha verdadeiramente espiritual, trazer o conhecimento para dentro do nível da percepção. Então, o que se necessita dentro do nível da percepção? E o mundo todo dual que nós percebemos, todos os perceptores estão dentro do sonho,
fora do conhecimento, e o que necessitam, o que nós necessitamos é endireitar a percepção antes de conhecer qualquer coisa, ou seja, antes de lembrar da condição do céu, antes de que a totalidade dos pensamentos de Deus sejam também a nossa memória, ou melhor dizendo, do nosso conhecimento, nós precisamos passar pela fase de endireitar a percepção, ou seja, perceber corretamente. Porque a percepção que o mundo nos oferece, ela não é a percepção verdadeira, ela é a percepção que justamente que foi projetada para esse mundo para fazer um autoconceito, para fazer uma entidade para a nossa identidade, para nós parecermos ser um ser individual, um ser autocriado, nós passamos a perceber, porque o conhecimento, ele tem o conhecimento do todo. O conhecimento não poderia, de forma alguma, ver ou perceber um ser separado do outro, porque teria que desaprender, e no conhecimento isso é impossível. Por isso que é tido que a nossa mente entrou como que num estado de sonho, e dentro do sonho é que há essa projeção de um mundo, essa crença na separação de Deus, inicialmente, depois foi feito a projeção do tempo e do espaço e da dualidade, para nós passarmos a ser perceptores ao invés de termos o conhecimento. E essa percepção, ela, obviamente, que distorcida em sua natureza, porque o conhecimento jamais poderia existir ou coabitar com a percepção. Então, tudo que foi feito a partir da crença de separação de Deus foi feito com a crença, com a percepção equivocada, mas para nós voltarmos a lembrar de novo de Deus, precisamos endireitar ou corrigir essa percepção. E essa percepção corrigida ou endireitada é o dom do Espírito Santo, é o que ele tem para guardado por nós. Então, ele, que é essa própria percepção verdadeira, também é esse nosso lado que ainda vê verdadeiramente. Continuando aqui no 1.3, conhecer é ter certeza. Isso também é um fato porque o conhecimento, ele obviamente traz como consequência a certeza, porque é impossível conhecer e duvidar. Se está duvidando, então, é porque não conhece. Então, é uma coisa muito óbvia que conhecer naturalmente é ter certeza. A incerteza significa que não conheces. E o mundo todo, dentro do sonho, é feito de incertezas, é feito de dualidade, é feito de escolhas. Então, isso é mais uma vez um significado de que esse mundo não contém conhecimento ou não foi feito pelo conhecimento. O conhecimento é poder porque é certo e certeza é força. Essa certeza aqui que ele está falando não é essa certeza que às vezes o ego fala em alguma frase quando nós queremos estar certos, estamos convictos que estamos certos, é uma verdade para nós, embora possa não ser verdade para outra pessoa. Não é nesse sentido da certeza. A certeza aqui é aquela que não deixa nada de fora, que não tem oposição. Então, a certeza absoluta, e ela só existe no conhecimento, ela é força. Obviamente que ela é força, porque ela não tem espaço para intrusões, ela não tem espaço para dúvidas. E por isso também que o conhecimento é poder. A condição dos pensamentos de Deus é poder. Eles criam pela própria existência do pensamento, pelo próprio pensar, porque ele é poder, e a convicção, a certeza dentro deles é que dá a força. A percepção é temporária. Então, a percepção
é temporária por quê? Porque ela nasceu fora da intemporalidade junto com o tempo e espaço, e outra porque ela tem data marcada para acabar. A percepção, quando o último pensamento voltar-se a lembrar da verdade e não tiver mais preso ao sonho de separação, a percepção ela desaparece porque retorna de novo todo os fracionamentos da mente voltarão a se identificar com o conhecimento. E no conhecimento que é completo não há espaço para a percepção. Por isso que a percepção é temporária. É só enquanto durar o sonho. Como, falando da percepção ainda, como um atributo da crença no espaço e no tempo, está sujeita ao medo ou ao amor. Então, a percepção, ela tanto pode servir ao medo, que é do ego, que é a primeira divisão da mente, que é com a crença da separação, vem esse pensamento equivocado do ego, quanto pode também servir ao amor, ou seja, a correção desse pensamento de medo, que é o pensamento do Espírito Santo. Então, a percepção, embora ela seja limitada, ela é temporária, ela é ela tem a mesma validade ou a existência que o tempo e o espaço, e ela tanto pode ser verdadeira ou falsa, então, ou do ego ou do Espírito Santo. As percepções equivocadas produzem medo e as percepções verdadeiras fomentam o amor, mas nenhuma traz certeza, pois toda percepção varia. Mesmo a percepção certa do Espírito Santo, ela ainda não é certeza porque não é o conhecimento. Não que o Espírito Santo não tenha conhecimento, mas a nossa mente, enquanto nós identificados com uma fração da mente, tivermos apenas uma identidade ainda limitada de um ser, não nos lembrarmos ainda da totalidade da nossa mente, que compõe todo o universo. Enquanto isso existir assim, nós ainda vamos ser perceptores. E mesmo então, com a percepção do Espírito Santo, isso ainda não traz a certeza completa, absoluta, porque não é conhecimento, porque a percepção varia também. Assim como podemos nos identificar com a percepção do Espírito Santo, e aí estarmos alinhados à verdade, ao conhecimento, também podemos, no instante seguinte, voltar a nos identificar com a percepção do medo, por exemplo, do ego. E aí nós estaremos em oposição ao conhecimento. Então, enquanto a condição de conhecimento, que é um último passo que Deus dará na nossa mente, e Deus só o pode dar quando nós estivermos na mentalidade da paz, porque seres de ordens diferentes não se encontram, e nosso ser precisa estar na mesma ordem da mente de Deus, então nós precisamos da mente certa, porque a mente certa é ela que traz a paz, e Deus é a paz, então é impossível Deus alcançar uma mente que esteja no medo, porque o medo nós autocriamos, como nós vimos lá no capítulo anterior, e é nossa responsabilidade, então, desfazer, porque nós que escolhemos ter o medo. E sendo assim, então, nós precisamos voltar a corrigir a nossa percepção, mas mesmo na percepção do amor, ainda não é conhecimento, ainda não é o estado de céu de volta. A percepção, a, a percepção, então, nenhuma das duas traz certeza, nem o amor e nem o medo, é por isso que ela não é conhecimento, porque ela ainda, a percepção certa do Espírito Santo, ela ainda não sendo a nossa única escolha, ela não é ainda conhecimento, porque Deus ainda não pode dar o seu último passo, porque tem resquícios de possibilidade de escolha pelo ego. A percepção verdadeira é a base para o conhecimento, mas conhecer é a afirmação da verdade e está além de todas as percepções.
A percepção verdadeira é necessária para a nossa mente voltar a ter o conhecimento. Então, é a base do conhecimento. Mas conhecer está além da percepção. Para a mente voltar a conhecer, ela precisa de deixar de ser perceptora, estar além, ir além. Por isso que o conhecimento não pode ser trazido ao mundo da percepção, ao mundo da dualidade. Todas as tuas dificuldades brotam do fato de que não reconheces a ti mesmo, ao teu irmão ou a Deus. Então, todas as dificuldades, e as dificuldades são dentro do universo perceptível, dentro do universo de sonho daqui, ele só é possível, essas dificuldades, ou todas elas têm o seu nascedouro, porque nós não conhecemos a nós mesmos. Se nós nos conhecêssemos, nós não poderíamos ver esse mundo, porque a nossa realidade ainda é o Cristo, é o céu. Então, nós não temos lembrança do nosso ser, do Cristo, porque achamos que somos uma individualidade. Se nós não nos conhecemos, também não conhecemos ao irmão, que ele é juntamente conosco. Cristo, não há dois Cristos. E se não conhecemos o nosso irmão, muito menos a Deus, porque Deus ainda é parte dessa trindade, Deus não é separado do Filho. Então, por isso que as nossas dúvidas ou todas as dificuldades vêm dessa confusão de pensamento. Reconhecer significa conhecer de novo, implicando que antes conhecias. Então, reconhecer, conhecer de novo. Se nós precisamos reconhecer novamente ao irmão e a Deus e a nós mesmos, a própria necessidade de reconhecer significa que houve já o tempo onde não havia tempo e espaço e no qual nós nos conhecíamos, na condição do céu, na condição da unicidade, antes de um sonho de separação tomar conta da nossa escolha, da nossa mente. Podes ver de muitas maneiras, porque a percepção envolve interpretação, e isso significa que ela não é íntegra ou consistente. Então, só o conhecimento é íntegro, é completo e consistente, obviamente. A percepção, ela precisa ser interpretada. Por isso que as primeiras lições, primeiras 50 lições, principalmente do livro de exercícios, são formas de nós reinterpretarmos o mundo, porque nós aprendemos a ver o mundo do jeito que o vemos. Ele nos foi ensinado, nós aprendemos, ele não é um fato. E nós aprendemos por milhares de anos a interpretá-lo do modo, e agora nós precisamos de uma reinterpretação, interpretá-lo de modo diferente, mas isso significa que toda a percepção está sujeita a mudanças e a interpretações. Por isso que ela não pode atingir o conhecimento. O milagre, sendo uma maneira de perceber, não é conhecimento. Nós já vimos várias vezes que o milagre, ele não é uma condição de céu, porque céu é criação. A parte aqui do sonho que reflete a, a criação seriam os milagres. E os milagres brotam do perdão. E o perdão é a visão da mente corrigida em cima da mente faltosa. Então, a correção dos pensamentos equivocados no mundo precisam passar pelo endireitamento, pela percepção certa. E essa percepção certa, obviamente, traz milagres, porque os milagres não estão sujeitos às leis do mundo. Os milagres, eles falam da interpretação certa do Espírito Santo, mas eles em si ainda não são conhecimento, e por serem percepção, eles são tão necessários dentro do sonho, os milagres. No céu,
nem haveria espaço para milagres, porque o conhecimento abrange a tudo, não há abertura para isso. Por isso que o milagre, embora seja uma maneira certa de perceber, não é conhecimento. O milagre, ele é a resposta certa para uma questão, mas tu não questionas quando conheces. Então, no céu, obviamente que não há questionamento, porque o conhecimento não deixa abertura para a falta de saber. Conhecer é ter a totalidade. Então, o milagre, ele é obviamente uma ferramenta dentro do mundo da percepção. É uma ferramenta que nos coloca no alinhamento, ou prontos para recebermos de volta o conhecimento, mas não é o conhecimento em si. Por isso que ele diz que ele é a resposta certa, mas nós precisamos questionar. E no conhecimento não há o que questionar, não há necessidade. Seguindo no 2.6, questionar ilusões é o primeiro passo para desfazê-las. A primeira coisa a se fazer dentro das ilusões para transcender as ilusões é questionar a veracidade do mundo tal como nós o percebemos, questionar as nossas crenças, questionar a forma como acreditamos que o mundo seja, ou questionar nossas, entre aspas, verdades, nossas convicções, questionar aquilo que estamos vendo, se isso realmente é real, se isso condiz com a condição de Deus, por exemplo. Deus que cria tudo igual a si mesmo, portanto, eterno, imutável. Questionar, esse mundo é eterno, é imutável, isso que eu estou vendo? Isso que eu estou vendo não tem oposição? É uma apenas expressão de amor? Então, isso são questionamentos que nos abrem para a percepção certa, e nos questionando, nós podemos descobrir ou ver as nossas percepções equivocadas e então largá-las, e então deixá-las para trás, porque elas não são dignas de nós. Nós, o ser criado à imagem e semelhança de Deus, não é digno de percepções equivocadas. Então, primeiro precisamos questionar. Então, questionar ilusões é o primeiro passo para desfazê-las. O milagre ou a resposta certa as corrige. Então, a percepção certa, milagres, Espírito Santo, vem tudo do mesmo lugar. Tendo o mesmo propósito, são os mesmos, e por isso que é isso que corrige a percepção equivocada. Como as percepções mudam, a sua dependência do tempo é óbvia. Então, para haver mudanças, obviamente, mudança só existe no tempo. E a percepção, ela precisa mudar da percepção equivocada para a certa. E se ela precisa mudar, obviamente, ela ainda necessita do tempo. Então, por isso que a percepção, toda percepção, tanto a equivocada do ego, que foi feita junto com o tempo, com o espaço e o tempo, quanto à percepção do Espírito Santo, também necessita do tempo, embora que o Espírito Santo use o tempo a seu próprio modo, não nessa linearidade que o ego usa. Por isso que o perdão colapsa tempo. Seguindo 2.8, como as percepções mudam, a sua dependência do tempo é óbvia, como tu percebes a qualquer momento dado, determina o que fazes, e as ações têm que ocorrer no tempo. Então, no céu não há ações, porque o céu, o pensamento cria, o pensamento ativa o espírito. O espírito não tem forma, mas ele se estende, ele se autocria. É uma condição que, dentro da percepção, nós não temos nem como imaginar, porque a percepção ela não tem o alcance de ver o todo, mas nós sabemos que essa criação é ela que dá e preenche o estado de graça da mente. A única forma de ser verdadeiramente feliz é criar como Deus cria, é ativar o espírito, a criação. A percepção, ela leva à ação.
a ação de correção, e isso, obviamente, precisa ainda de tempo. O conhecimento é intemporal, porque a certeza não é questionável. Certeza é, não tem espaço para questionar. Se tivesse questionamento dentro da certeza, ela seria uma incerteza. Então, a certeza do céu simplesmente é, ela não se questiona. Tu conhecerás quando tiveres cessado de questionar. Esta aqui é a resposta a todos os buscadores espirituais. Cada um, em determinado momento, já se questionou quando que irá, ou quando que irá saber que está iluminado, ou como que saberá que estará iluminado. E Jesus responde aqui de uma maneira muito clara: tu conhecerás quando tiveres cessado de questionar. Enquanto houver dúvida, enquanto não houver certeza, enquanto nos questionarmos sobre uma jornada espiritual, ou sobre quem somos, ou sobre como que é a condição do céu, não importa a forma. O fato de haver questionamento é porque estamos na percepção e não no conhecimento. Mas quando a mente tiver sido transformada em conhecimento, não haverá espaço para questionar e ela não se questionará. Ela simplesmente será um com Deus novamente em conhecimento. E por isso que no céu não há questionamento. A mente que questiona se percebe no tempo e, portanto, olha procurando respostas futuras. A mente, ela sempre se questiona quem ela é agora e quem que ela será, onde ela chegará no futuro. A mente fechada acredita que o futuro e o presente serão o mesmo. A mente fechada, a mente que acredita na separação, que está no ego, ela acredita que o futuro será um efeito estendido, uma consequência do presente. Isso estabelece um estado aparentemente estável, que é usualmente uma tentativa de contrapor-se a um medo subreptício de que o futuro venha a ser pior do que o presente. Então, o ego, ele aparentemente, ele quer nos confortar, nos garantindo que o futuro será como o presente, mas isso também esconde uma condição de medo lá no inconsciente, que não aparece aparentemente na nossa consciência, porque nós ainda, dentro da separação, nós tememos que o futuro seja pior que o presente. Por quê? Porque nós acreditamos que no presente funcionou em nós fugirmos de Deus, fugimos da mente, Deus não pode nos alcançar dentro da consciência individual, física e psicológica, que nós fugimos então da dor, da culpa e do medo de punição da mente. E agora, dentro dessa fuga, nos sentimos relativamente confortáveis, sabendo que aparentemente, por termos sido pecadores, nós estamos protegidos, mas isso não garante que o futuro não será pior que o agora. Então, essa crença de que no futuro Deus poderá nos alcançar, ou essa maneira de se esconder da mentalidade de Deus possa vir a falhar, isso projeta a ideia de castigo de Deus ou de punição pelo pecado, porque cada um que se sente uma mente individual, quer queira em pecado ou não, ele tem uma crença em pecado, porque acredita que roubou de Deus essa fonte de vida, e com isso, o medo da punição de Deus. Então, é preferível pensar que o futuro se repita igual ao presente, seja uma continuação do presente, do que a incerteza do que seja o futuro. Então, isso faz com que muitas mentalidades se amedrontem diante da ideia de despertar com medo do que virá
do futuro, dentro dessa incerteza, preferem, então, essa não é bem uma acomodação, mas é essa condição aceitável de que o futuro seja igual ao presente. Esse medo inibe inteiramente a tendência a questionar. Então, por isso que até mesmo em religiões bem intencionadas, na maioria delas não se questiona essa ideia de separação de Deus, não se questiona quem é esse ser que acredita que precisa de salvação, porque ainda é melhor o conforto da segurança de que o futuro seja igual agora ao presente, então continua sendo esse ser dual, aparentemente protegido, do que a incerteza do futuro de não conhecer. É como se fosse mais fácil confiar num ego que conhecemos do que num Deus que nós desconhecemos, de um Deus que atribuímos a ele e depois acreditamos nisso, uma fala de vingança. Assim como Jesus já deu o exemplo em outra parte do livro, assim como uma criança que atribui uma fala a seu ursinho de pelúcia, seu ursinho de brinquedo, e depois ela tenha medo desse rosnar que ela mesma dá para esse urso, assim nós atribuímos a vingança a Deus por acreditarmos que pecamos contra ele, e aí nos amedrontamos diante da ira de Deus, ou passamos a temer a Deus. Isso faz com que não questionemos a condição do presente e dessa forma possamos preferir continuar, projetar para o futuro uma continuação do presente. O ego se esconde nisso, o ego se perpetua nisso, mas o ego também é apenas um desejo nosso de separação. O ego só se mantém porque nós lhe damos força. O ego não tem subsistência própria. O ego não tem uma autocriação própria, não tem uma fonte de vida própria. Ele necessita da nossa crença. Então, nós o alimentamos nesse medo. Continuando aqui no 4. A visão verdadeira é a percepção natural da vista espiritual, mas ainda é uma correção ao invés de um fato. Visão verdadeira é o que o Espírito Santo nos dá sobre todas as coisas. Então, é uma percepção natural de quem se volta à espiritualidade, a ver corretamente, mas ainda é só uma correção daquilo que estamos vendo equivocadamente. Ainda não é um fato. Fato é o conhecimento, fato é o céu. Fora dele é sonho. A vista espiritual é simbólica e, portanto, não é um instrumento para o conhecimento. Então, a visão do Espírito Santo, por mais pura que seja dentro aqui da percepção, ela não é um instrumento para nos trazer conhecimento. O conhecimento, ele nunca deixou de ser, e nós ou estamos cientes dele, ou estamos adormecidos e não cientes do conhecimento. Então, a vista espiritual, ela não vai nos trazer o conhecimento de volta, ela apenas traz a correção dos equívocos de volta, ela apenas traz aquilo que ainda percebemos dentro dessa limitação. Esta limitação, ela traz alinhada com a verdade, e não contrária à verdade. Contudo, é um meio de percepção certa, falando da vista espiritual ou da visão verdadeira, é um instrumento, é um meio de percepção certa que traz o domínio próprio do ego, ao domínio do ego, que traz ao domínio próprio do milagre. Contudo, é um meio de percepção certa que atrasa ao domínio próprio do milagre. Então, na percepção verdadeira, a nossa mente, ela funciona através dos milagres e não mais das leis do ego. Ela não está sujeita às leis do ego, a mentalidade certa. Ela não está sujeita às leis do tempo e espaço, embora ela esteja dentro do tempo e do espaço. Por isso que ela consegue também colapsar
intervalos de espaço que não precisam mais acontecer dentro da visão verdadeira. Uma visão de Deus seria mais um milagre do que uma revelação. Então, episódios de revelação que realmente podem ser, quando vêm alinhados com o Espírito Santo, são visão verdadeira, são da vista espiritual, eles ainda não são o conhecimento do céu, não é o céu que foi lembrado de volta, mas são um milagre, porque são uma percepção verdadeira. Então, uma visão de Deus não é uma revelação em si, apenas uma questão de milagres. Eu vou ver aqui da Larissa, ela colocou no chat, Ing, por gentileza, gostaria apenas de saber se compreendi corretamente. Se estou sentindo qualquer coisa que não seja paz, isso indica que estou percebendo equivocadamente o que quer que seja, certo? Certo, significa que está vendo ainda através da vista da interpretação do ego. Não está vendo a interpretação do Espírito Santo, se não está te dando paz. Porque mesmo as coisas aparentemente que trazem ruptura ou medo aqui, na vista do Espírito Santo, ele olha além. E além disso está o ser Cristo, e isso traz paz. Seguindo aqui da Larissa, a percepção do Espírito Santo sempre está associada à paz, independente do que estiver aparentemente ocorrendo na forma, correto? Corretíssima, Larissa. A interpretação do Espírito Santo, independente do que esteja acontecendo no comportamento, porque a interpretação do ego, ela se baseia muito no comportamento e não no que está além do comportamento. A vista espiritual do Espírito Santo, ela vê o comportamento errático. O Espírito Santo não está dizendo que um crime não é um crime, mas ele olha imediatamente além desse comportamento e vê que o altar do Filho de Deus foi profanado. Ou seja, uma mente santa de um Filho de Deus pensou separação, pensou ser um ser separado dos seus irmãos e o atacou. Mas, na realidade, ele está sonhando com isso, ele ainda é um Cristo. Perceba, então, o quanto essa percepção, ela vai trazer sempre paz, porque se nada aconteceu, se isso é apenas um sonho, isso em si só já é uma razão para o retorno da paz. Então, com certeza, a percepção verdadeira, aquela que vem do Espírito Santo, sempre vai trazer a paz de volta à mente. Se não houve paz ainda, é porque ainda há um resquício de medo, ainda há um resquício de percepção equivocada, que não foi questionada e, portanto, foi protegida através desse não questionamento, dessa não abertura para a visão do Espírito Santo. Na visão do Espírito Santo, não há espaço para o medo, porque na visão do Espírito Santo, nós ainda somos como Deus nos criou, nós ainda somos o amor, e o amor não concebe ataques. E sem ataques não há necessidade nem de defesa, e muito menos o medo tem como surgir. Então, sim, é bem isso que você trouxe, Larissa. Muito, muito obrigada, Ingrid, perfeito. Seguindo aqui, então, no 4.5, eu vou até ver no 4.4. Uma visão de Deus seria mais um milagre do que uma revelação. O que é revelação na linguagem do curso em milagres? Revelação é a comunicação direta de Deus com o seu Filho. Então, o céu é composto de revelação. Num instante santo, é possível ter instantes aqui de total desligamento com sua identidade e acessar a revelação, mas como ela ainda não é possível voltar ao conhecimento, não é a revelação completa, ainda é muito mais um milagre do que uma revelação, porque o milagre ele está alinhado ao pensamento de Deus, mas ele ainda também é uma correção, ele não é a completeza, não é a totalidade.
E no 4.5, o fato de que a percepção esteja envolvida nisso, de qualquer maneira, remove a experiência da esfera do conhecimento. Então, a revelação, que é a comunicação direta de Deus com a sua criação, ela, quando nós temos insights de revelação dentro do sonho, aqui em Instantes Santos, nós ainda o temos através de uma mentalidade que percebe. Ainda não é a totalidade da mente que reconheceu-se como Cristo. E se ela ainda está dentro da percepção, ela obviamente não está no conhecimento e, portanto, ainda não é revelação. Então, é uma visão de Deus, é um milagre. É por isso que as visões, por mais santas que sejam, não duram. Então, visões que o Espírito Santo nos dá da mentalidade de Deus, dos pensamentos de Deus, por mais santos que sejam, por mais elevados que sejam, ninguém dentro da percepção consegue ainda permanecer 100% o tempo todo apenas nas visões. As visões, elas vêm e voltam, porque ainda é a percepção, porque ainda não tem a totalidade. Só o conhecimento é que engloba a revelação completa. A Bíblia te diz para conhecer-te a ti mesmo ou teres certeza. Então, quando a Bíblia diz conhecer-te a ti mesmo, não é uma frase psicológica que nós temos que conhecer a nosso modo de pensar dual, o nosso ego, nossos sentimentos. Isso tudo é parte do sonho. Conhecer-te a ti mesmo ou ter certeza é voltar a ter o conhecimento, voltar a saber-se ser o Cristo. É isso que a Bíblia nos pede na sua frase, quando ela diz conhecer-te a ti mesmo, voltar a ter o conhecimento do Cristo que nós somos. A certeza é sempre de Deus. A certeza está só no âmbito do conhecimento. O que o ego chama aqui de certeza são apenas percepções fechadas, não tem nada a ver com a certeza absoluta, que é a condição de céu. Quando tu amas alguém, o percebeste como é, e isso faz com que seja possível para ti conhecê-lo. Lembrando, então, aqui, novamente, o ego tenta roubar isso de Deus, essa forma de amor. Então, o amor, quando tu amas alguém, o amor é total, o amor não vê divisão. O amor, ele desconhece fragmentação, porque o amor real vem da mente de Deus, que vê só ao espírito como sendo real, não vê a forma física. Então, o que o ego chama aqui de amar, por exemplo, amar um cônjuge, ou amar aos filhos, ou amar aos pais, amar alguém, e não é nesse sentido que ele está dizendo que quando nós amamos alguém, nós o conhecemos. Quando nós o vemos com a visão espiritual, quando nós o vemos como sendo a parte íntegra que conhece o nosso ser, nós passamos naturalmente a conhecê-lo como Cristo, como conhecemos a nós mesmos. Até que o percebas como é pela primeira vez, não podes conhecê-lo. Então, até que num instante santo possamos ver o Cristo no irmão, até que essa experiência venha, nós não temos conhecimento de quem é o irmão, então não podemos conhecê-lo. Enquanto fizeres perguntas a seu respeito, estás claramente inferindo que não conheces a Deus. Então, não conhecendo ao irmão como Cristo, como a única realidade imutável que está por detrás dele, se não conhecemos sequer ao irmão, também, obviamente, não conhecemos ou não nos lembramos de Deus. Certeza não requer ação. Lembrando que ação só existe dentro da percepção. No céu não há ação, porque o criar é estender. Então, a ação veio a existir com a percepção. A certeza, ela não precisa de ação porque ela é. Ela não tem nem o que atacar, nem o que defender, porque ela é tudo.
Quando dizes que estás agindo com base no conhecimento, estás realmente confundindo conhecimento com percepção. Então, mesmo quando nós nos dizemos inspirados pelo Espírito Santo e fizemos algo por essa inspiração, ainda não é com base no conhecimento. Isso ainda é percepção. Com o Espírito Santo, é percepção verdadeira. Com o ego, é percepção equivocada. Mas ainda é percepção. O conhecimento provê a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. O conhecimento provê a força para o pensamento criativo. Criativo no sentido de criar. Então, o conhecimento provê o pensamento para a extensão do amor, para a criação do céu, mas não para fazer as coisas certas. Então, o pensamento que provê as coisas para fazer as coisas certas é o pensamento de correção dos milagres que o Espírito Santo traz. Então, o Espírito Santo é o órgão que nos oferece recursos para nós fazermos as coisas certas dentro do nível da percepção. A percepção, os milagres e o fazer estão intimamente relacionados. Perceber é quando nós saímos do conhecimento. Os milagres são resultado de perceber verdadeiramente. E o fazer, ele só existe dentro da percepção. No céu não há fazer, o próprio pensar já é criação. Então, percepção, milagres e fazer estão relacionados, estão unidos, não tem como separar eles. O conhecimento é o resultado da revelação e só induz ao pensamento. O céu é um nível que só induz a pensamentos, e os pensamentos que ativam o espírito para o espírito se estender. Então, o conhecimento, ele é o resultado da revelação. O conhecimento vem da mente de Deus, que abriu a sua mente ou estendeu-se a sua criação, e isso induz a criação a também ter pensamentos como Deus, mas pensamentos abertos, que os pensamentos da criação são os pensamentos do Criador, e os do Criador ele divide com a criação também, são os da criação. Então, no conhecimento, no céu, é assim. Mesmo em sua forma mais espiritualizada, a percepção envolve o corpo. Então, mesmo sendo totalmente alinhado ao Espírito Santo, a percepção ainda envolve um autoconceito de um ser separado, ainda é no nível físico. O conhecimento vem do altar interior e é intemporal, porque envolve certeza. O altar interior é fora do espaço do tempo, é no espírito, é na mente, onde Deus nos criou, estendendo a sua mente. Por isso que nós somos atemporais, eternos, como o próprio Deus. Nunca houve um tempo em que nós não existimos, porque a mente de Deus é eterna e ele se estende sem limitação a nós. Então, automaticamente, ao nos criar, nós fizemos parte da eternidade. Então, isso é dentro do conhecimento. E isso vem da certeza, porque não há nada fora disso. E perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la. Então, o Espírito Santo, dentro do sonho, nos traz a correção, nós podemos perceber verdadeiramente somente a verdade, mas isso ainda é limitante, então não é o mesmo que conhecer a verdade. Conhecer a verdade é uma condição de céu, uma condição de fim do sonho. A percepção certa é necessária antes que Deus possa se comunicar diretamente com seus altares, os quais ele estabeleceu em seus filhos. Então, antes da lembrança de Deus, ou de Deus, de nós voltarmos a ouvir aos pensamentos de Deus, nós precisamos
alinhar a nossa percepção à percepção certa. Precisamos perceber verdadeiramente antes que a lembrança da comunicação de Deus, antes que a revelação de Deus possa voltar a ser sentido na nossa mente. Lá ele pode comunicar a sua certeza e seu conhecimento, trará paz sem questionamentos. Então, no altar de Deus, onde Deus se revela a nós, é nesse mesmo lugar que o Espírito Santo corrige aquilo que nós interpusemos entre Deus e um autoconceito de quem nós somos. E lá, nesse mesmo altar, é onde Deus se revela a seu Filho, é onde o pai e o filho são o mesmo, mas o filho tem a capacidade de criar igual o pai, estendendo o pensamento de Deus, mas por vontade própria, por ele mesmo ser levado a isso. Então, essa condição de céu, nessa condição, há certeza absoluta, e não há espaços para questionamentos. Não há o questionamento de, por exemplo, quem que eu sou. Deus não é um estranho para seus filhos, e seus filhos não são estranhos uns para com os outros. Vemos aqui Jesus falando seus filhos, falando obviamente para nós dentro da percepção, porque nós sabemos que Deus só tem um filho, mas isso no conhecimento. Na percepção, parece que somos milhares de filhos, porque temos milhares de pedaços de consciência onde cada um está ciente só de um fragmento. Então, mesmo esses fragmentos, quando eles voltarem a ter a percepção certa do Espírito Santo, eles voltarão a se lembrar de Deus. Então, Deus não é um estranho para seus filhos, porque Deus, ele se estende, ele se abre na comunicação aos seus filhos. E os filhos, como eles são criados da mesma fonte da mente de Deus, os filhos também não são estranhos entre eles, entre um pensamento criado de Deus e outro pensamento criado de Deus, esses pensamentos se reconhecem como sendo o mesmo ser, porque eles têm a mesma fonte. E dentro desse conhecimento, novamente, não há espaço para incertezas, não há espaço para questionamentos. Seguindo no 6.4, o conhecimento precedeu tanto a percepção quanto o tempo, e irá, em última instância, substituí-los. Então, o conhecimento é a condição do céu. Ela precedeu tanto a ideia de perceber, quanto o tempo que foi feito depois para fugir da mente. E ela também irá, esse conhecimento também irá, em última instância, substituir tanto a percepção quanto tempo. Esse é o significado real de alfa e ômega, o princípio e o fim, que são também frases bíblicas atribuídas a Jesus, ao pensamento de Deus, que alfa e ômega, a primeira e última letra do alfabeto, do alfabeto grego, que é onde começou a ideia de separação, lá ela também irá terminar. Então, o princípio e o fim. O princípio de tudo ainda é o conhecimento, e o fim da percepção também é o conhecimento. E antes que Abraão existisse, eu sou. Também uma frase atribuída à Bíblia, a Deus, porque Deus é anterior à separação que passou o Abraão sendo símbolo do monoteísmo, símbolo da ideia de retorno da memória de Deus, de um Deus só, de um Deus total, de um Deus acima de tudo. Mas antes de ter a percepção e de dentro da percepção perceber-se um Deus, Deus sempre existiu, assim como o Filho sempre existiu. A percepção pode e tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. Então, a percepção, ela tem que ser estabilizada através da percepção certa. A percepção equivocada do ego, que é a razão de sentirmos medo, de sentirmos dor, de nos identificarmos
com uma minúscula parcela da nossa mente e chamarmos isso de identidade pessoal, essa percepção que nos diz tudo isso precisa ser estabilizada de modo a ficar de novo em paz, e isso a percepção certa do Espírito Santo traz, mas e pelo simples fato de precisar ser estabilizada a percepção, já mais uma vez vimos o quanto então a percepção ela ainda é algo mutável, ela ainda não é inalterável como a condição do céu. Por isso que só o conhecimento é estável, só o conhecimento do céu é que é estável. E uma próxima frase da Bíblia: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, vem a ser conhece a Deus e aceita a sua certeza. Ao invés de, dentro da percepção, temer a Deus, então, adorar a Deus, ou temer a Deus, fazer rituais a Deus, ou qualquer forma de medo que nos leve a buscar a Deus, o temor a Deus, e guardar os seus mandamentos, Deus não tem leis ditando para os seus filhos, porque Deus simplesmente divide a sua capacidade de criação com o filho. Não há limitação dentro da criação, não há mandamentos, não há leis limitando. Então, só na percepção isso é possível. E na percepção do medo é que surgiu a ideia espiritualizada que consta na Bíblia, que fala que devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, as suas leis. Então, na verdade, o que isso significa é que nós devemos voltar a conhecer a Deus, voltar a perceber corretamente, porque a percepção certa do Espírito Santo é que traz a estabilidade. E assim nós podemos aceitar de novo a certeza de Deus. Aceitar a sua certeza é aceitar de que nós nunca nos separamos de Deus. Nunca, jamais nós de fato saímos da mente de Deus e nos identificamos com uma identidade separada dele. Então, sonhamos com um reino fora da mente de Deus, mas esse sonho jamais tomou um âmbito de realidade. Nunca se tornou real de que nós nos separamos de Deus. Por isso que na nossa mente o que nós precisamos é conhecer novamente a Deus e aceitar a sua certeza, aceitar o seu conhecimento, aceitar a verdade. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Obviamente, porque todo ataque fere, e se não há ninguém fora da própria mente, ainda é a própria mente que projetou esses fragmentos de consciência separadas, eu atacando ao irmão, a outra pessoa, na verdade estou atacando a mim mesma, então estou me ferindo. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. Então, se o ataco, eu o vejo separado. Se eu vejo separado, eu não posso conhecer. Lembrando que conhecer vem de perceber verdadeiramente. Não posso voltar a reconhecer o irmão como sendo Cristo, o ser íntegro do qual eu também faço parte, se eu estou atacando. Então, eu simplesmente deixo de conhecer ao meu irmão quando sinto raiva dele, quando me vejo separado dele, quando não quero ser una com ele, quando prefiro ser um ser dentro de um corpo físico e psicológico, que obviamente é separado do irmão, e ao invés de reconhecer que é na mente que está o altar que dá realidade ao irmão, e esse altar foi estabelecido com Deus. Esse altar é a fonte de vida, que independe de qualquer forma física ou psicológica dentro do sonho. Então, se eu ataco o irmão, eu deixo de conhecer tudo isso e eu igualo ele a um ser separado, e é assim que eu saberei de mim mesmo. Então, obviamente, estou a atacar a mim.
O ataque sempre é feito contra um estranho. Então, ninguém ataca a si mesmo conhecendo a si mesmo. O Cristo não se ataca. Nós só atacamos aquilo que desconhecemos, aquilo que é estranho, aquilo que não é nosso. O que é tido como nosso, nós não atacamos. Tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente e assim não podes conhecê-lo. Então, fazendo do irmão um ser separado, diferenciado do meu ser, eu automaticamente já o estou percebendo como um ser separado, e assim eu deixo de ver, de conhecê-lo como Cristo. Eu igualo ele a um ser físico e psicológico, mas o preço disso é desconhecer o ser real, o Cristo que ele é, o pensamento, o altar de Deus que ele é, a própria extensão da mente de Deus que ele é. Desconheço tudo isso quando transformo meu irmão um estranho. Tu o temes porque fizeste dele um estranho. Obviamente que de coisas separadas nós não conhecemos o separado e isso causa medo. Então passamos a temer o irmão. E se passamos a temer o irmão, obviamente também tememos ao nosso ser real, ao Cristo, porque nós somos daí diferentes do Cristo, e tememos ao próprio Deus. Percebe-o corretamente, de modo que possas conhecê-lo. Então, a única forma de conhecer o irmão corretamente é conhecê-lo como o Cristo que ele é. E para conhecê-lo, então, como Cristo, precisamos percebê-lo corretamente. E para percebê-lo corretamente, nós precisamos da percepção corrigida do Espírito Santo, da percepção corrigida da mente certa. Não há estranhos na criação de Deus. Deus criou todos em igualdade dentro da totalidade do seu conhecimento, dentro da certeza. Então, dentro da certeza, não há espaços para estranhezas. Então, tanto Deus conhece suas criações, quanto suas criações se reconhecem a si mesmo, tanto quanto reconhecem a Deus. Não há estranhos no céu. Para criares como ele criou, só podes criar o que conheces e, portanto, aceitas como teu. Então, repetindo, só na condição do conhecimento do conhecimento total, da certeza, é que é possível criar como Deus criou. Portanto, aceitar isso como sendo o próprio ser. Então, só na condição do céu ou na condição do conhecimento, é que é possível criar igual a como Deus cria. E para isso nós precisamos nos aceitar como sendo a criação de Deus e não essa autoprojeção que acreditamos ser o nosso ser. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Então, Deus nos conhece com perfeita certeza. Isso significa que Deus desconhece absolutamente toda a percepção. Mesmo a percepção verdadeira do Espírito Santo ainda é sonho. Deus desconhece tanto a percepção equivocada do ego, que fez parecer que existe um mundo aqui, um mundo dual, quanto à percepção de correção, porque Deus tem conhecimento, o conhecimento não pode perceber. E por isso que Deus, ele conhece as suas crianças, né, com total certeza. Ele as criou por conhecê-las. Nós viemos a ser criação de Deus e a ter o seu conhecimento imutável e eterno, porque Deus estendeu a nós isso. Então, Deus nos criou justamente por nos conhecer como sendo parte íntegra dele, por nos conhecer como não separados da sua mente. Ele as reconhece perfeitamente. Quando elas não se reconhecem umas às outras, não reconhecem a ele. Então, quando nós não reconhecemos
a verdade no irmão, nós não temos também como conhecer a Deus. Então, precisamos primeiro da percepção corrigida para voltar a vermos o irmão com a correção e só então voltaremos a conhecer a Deus. Então, isso Jesus nos trouxe aqui na comparação entre percepção versus conhecimento. E no próximo estudo nós vamos ver o mesmo sistema de comparação, porém do outro lado, da percepção equivocada. Vamos ver ou estudar sobre o erro e o ego. Mas isso é para o próximo estudo. Nós estamos aqui agora na interação. Nós já tivemos uma aqui pelo chat. Se mais alguém gostaria de trazer um depoimento ou alguma dúvida, ficou alguma dúvida, pessoal, alguma pergunta a mais sobre esse tema da percepção do conhecimento? Bom, não havendo nenhuma chamada, eu acredito que da forma como Jesus nos traz, isso realmente seja bastante claro, e se a nossa mente estiver aberta, nós temos compreensão disso. Podemos até esquecer em outros momentos e voltar a nos identificar com a mente equivocada, e aparentemente aí é como se não tivéssemos isso aqui, mas também, assim como podemos voltar para a mente equivocada, podemos acessar novamente a qualquer instante a mentalidade certa, porque já lembramos dela de uma vez e ela já está na nossa mente agora, na mente na percepção certa. Então, basta nós lembrarmos de acessar, de escolher de novo pela mentalidade certa, que tudo isso retorna imediatamente à nossa mente, e assim que nós podemos viver através de milagres, e não através da dor e do sofrimento, do rompimento do ego, que é pesado demais e indigno da nossa mente, porque a nossa mente é a criação de Deus. Qualquer coisa menos que a mente de Deus é indigno de nós. Então, dentro do conhecimento, dentro da percepção, a coisa mais próxima da nossa dignidade real, do valor estabelecido por Deus ao nosso ser, é perdoar o sonho da percepção equivocada e lembrar-se do Cristo que está além desse sonho em cada ser. E é isso que a percepção verdadeira nos mostra. E quando estivermos com a mentalidade totalmente alinhada só à percepção verdadeira, é o próprio Pai, é função de Deus nos alcançar e transmutar ou fazer essa troca de percepção para conhecimento. Então, voltaremos a saber do Cristo do céu, tão logo não guardemos mais nenhum pensamento de percepção equivocada na nossa mente. E a percepção corrigida, ela está aí para nos colocar nessa condição de mente corrigida, de mente que não teme a Deus e que está pronta a transcender a percepção e voltar ao domínio do conhecimento, que é o domínio do céu. Então, pessoal, eu vou encerrando aqui a nossa gravação do nosso estudo. Gratidão ao Espírito Santo, a Deus por providenciar o Espírito Santo e nos alcançar dentro da percepção equivocada com a percepção verdadeira. Gratidão a isso.